O eminente senador Lazier Martins está inscrito em 8º lugar para suas perguntas. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu quero dizer, em primeiro lugar, que, como prestador de informações, o senhor Júlio Marcelo merece todo o crédito, como se estivesse investido na condição de testemunha, até pela nobre função que desempenha. Nós precisamos acreditar num representante do Ministério Público Federal, num fiscalizador da aplicação das contas públicas da União. Então, a informação que lhe peço, senhor Júlio Marcelo, é sobre os alertas feitos ao governo federal desde 2013 e reiterados em 2015, de que estava entrando numa trajetória arriscada com a gestão das contas públicas. Exemplo, se Vossa Senhoria tem conhecimento que houve uma reunião de técnicos em julho de 2013, com a presença do senhor Arno Augustin, secretário do Tesouro, onde fizeram observações de que estariam ocorrendo as pedaladas. Depois, na comissão especial do Senado, onde Vossa Senhoria prestou depoimento, reconheceu ou sabe nos informar que o próprio senhor Luiz Adams, presidente da AGU, advertiu o governo de que aquele uso das verbas eram irregulares. Isto permite-se deduzir, senhor Júlio, que a presidente da República cometeu as pedaladas sabendo o que estava fazendo. E, nesse sentido, teria havido dolo nesta infração fiscal. Então, a minha pergunta é sobre o seu conhecimento a respeito dos alertas feitos já há bastante tempo, durante longo tempo, quase 2 anos, de que a presidente da República não poderia estar incidindo naquela infração. Essa é a pergunta. Pois é, pela ordem, mas nós vamos ser agora muito rigorosos com a palavra pela ordem. Pois não, senador Lindenberg. Com todo respeito ao senador Lazier, ele fez uma pergunta sobre 2013. Sobre? 2013. Arno Augustin saiu do governo no final de 2014. A presidenta está sendo acusada sobre crimes em 2015. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência que a pergunta não procede. Foi de um período anterior à acusação contra a presidente da República. Pois não. Doutora Janaína Pascoal, pela ordem. Obrigada, Excelência. Essa contextualização com relação a 2013 e 2014, ela é muito importante, porque é esta contextualização que vai demonstrar que a presidente vinha sendo alertada por diversos órgãos no curso do tempo. Então, quando o senador fala desta reunião, o intuito não é que se puna a presidente por 2013 ou por 2014, mas sim deixar evidente que desde 2013 os técnicos responsáveis pelo controle desta matéria vinham alertando os órgãos e as autoridades competentes. É nesse sentido, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, Vossa Excelência, claro, como advogada merece esse tratamento. Eu vou manter a pergunta do senador Lazier Martins, porque entendo, como agora ficou esclarecido, que Sua Excelência quer contextualizar os fatos. Vossa Excelência? Pois não, mas faz parte do contexto. O plenário, o egrégio plenário, os eminentes juízes que o integram saberão fazer a separação do joio e do trigo. Pois não. Presidente, Vossa Excelência continua, então. Muito obrigado. No primeiro lugar, presidente, não é admissível que tenhamos aqui um fiscal das nossas perguntas. Isso já é demais, já é abuso. Por outro lado, a minha pergunta foi de que já em 2013 havia esse alerta e se reiterou em 2015. Isto é, no âmbito interno do governo havia advertências. E aí eu estou perguntando ao senhor Júlio Marcelo se ele teve conhecimento, e certamente teve, porque é um homem que estava encarregado da essência da sua atividade, acompanhar
as contas públicas da União. Então, esta é a pergunta. Pois não. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra para responder essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lazier Martins. Infelizmente, senador Lazier Martins, nós só tivemos notícia desta reação técnica dos servidores do Tesouro aos procedimentos que então se conduziam naquela repartição pública neste ano. Neste ano é que tivemos acesso aos textos, às notas técnicas, neste ano de 2016, as notas técnicas produzidas pelos técnicos do Tesouro. Se tivéssemos sabido em 2013, certamente poderíamos ter provocado o Tribunal de Contas de maneira mais tempestiva, a auditoria poderia ter acontecido antes e a má conduta poderia ter sido coartada bem antes do que foi. E, infelizmente, só soubemos disso em 2016. E naqueles documentos, que só tivemos acesso recentemente, os técnicos já alertavam que nós perderíamos o grau de investimento. Está lá num documento desses técnicos do Tesouro, o alerta de que nós perderíamos o grau de investimento em decorrência destas práticas. Sobre os alertas que o ministro Adams teria dado à presidente sobre a ilegalidade das práticas, eu também não tenho conhecimento direto, apenas por notícias de jornal. Mas, a ponto, Vossa Excelência pergunta sobre o dolo da presidente a respeito. Desde que fizemos a representação em agosto de 2014, amplamente noticiada pelos meios de comunicação, e toda a discussão que se seguiu nos meios de comunicação, é impossível imaginar que o presidente da República não tivesse conhecimento de que este problema grave estava acontecendo na sua administração. E faço aqui algo que me parece importante, quando o senador Lindbergh aponta 2014 e 2013 era uma equipe econômica e 2015 era outra equipe econômica. E, no entanto, com uma mudança radical da equipe econômica, a prática continua a mesma. E o único elemento comum entre 2013, 2014 e 2015 é o comando dessa equipe econômica pela presidente da República, o que em mim reforça a convicção de que ela tinha o conhecimento, a direção e o comando sobre os fatos. Agradeço a Vossa Senhoria.